Bom dia, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8, sexta-feira, então nós vamos dar continuidade ao cálculo de intervalos de classe que nós estávamos vendo aula passada. Mas antes, vocês fizeram essa tarefinha, você já estudou. A prof vai estar enviando logo abaixo do vídeo um arquivo no Word com o gabarito, tá? Com aquele diagrama dos pontinhos bem certinho para vocês estarem corrigindo. Então, façam as correções por gentileza. Como é um assunto que vocês já viram em anos anteriores, 7º ano, média, modo e mediano, pessoal, eu passei só o gabarito para vocês. E na amplitude, né, porque às vezes vocês esquecem o que é, a prof definiu o que é, para vocês estarem relembrando, combinado? Então, eu não vou gravar vídeo em relação a essas tarefas aí que vocês já sabem o conteúdo, que não é algo novo, combinado? Então, olha só, pessoal, hoje nós iremos lá para a página, aqui, ó. Página 295, cálculo em média em tabelas de distribuição de frequência por intervalo de classe, ok? Então, ó, você já deve ter percebido que se os dados estão agrupados por intervalos de classe, não há como calcular média pelos procedimentos já estudados até agora. Então, a gente vai aprender a fazer esse cálculo. O que nós vamos fazer, pessoal? Considere as médias bimestrais em matemática de 32 alunos de uma classe. Com o auxílio de uma calculadora, encontre a média dos alunos dessa classe. Então, a média, isso aqui eu vou fazer até na minha apostila. Média vocês sabem fazer, vocês vão somar todos esses valores e dividir pelo total de alunos, que é 32. Então, a soma deu, pessoal, 234, soma aí, hein? Dividido por 32, que é o total de alunos, que resultou em 7,3. Então, essa é a média da sala, tudo bem? Então, vocês vão somar e dividir por 32. Próximo exercício. Diz assim, ó. Vamos organizar com os dados, vamos trabalhar com os dados organizados em tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe. Complete a coluna. Então, lembra disso aqui, né? Fechado e aberto, ok? Então, eu vou ensinar vocês aqui, ó. Então, eu vou olhar a tabela. A primeira tá falando assim, ó. Fechado para 4, aberto para o 5. O 5 entra? Não. Então, vamos achar todas as notas que são 4 alguma coisa? Então, ó, vamos ver. 4,5. Vão riscando. 4,2 e 4,8. São 3 notas. Então, na frequência... Ai, queria pôr os dois juntos, mas tá difícil. 3, né? Então, aqui, ó, 5 e 6. O 6 entra? Não, porque tá aberto, né? Então, vamos lá ver quem tem média 5 em alguma coisa? Então, 1, 2, 3, 4, tá faltando uma. Que eu não tô enxergando, vamos ver. Não, são 4, certo? 4. 4 mesmo. Tá, agora 6 e 7. 6 e 7. O 7 entra? Não, só o 6 alguma coisa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, anota na tabela que a frequência é 5. 7 e 8. Como tá aberto por 8 aqui, só o 7. 7, alguma coisa. Então, vamos lá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Então, põe na frequência 7. 8 e 9, tá fechado pro 9, então só entra o 8, 8, alguma coisa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a frequência é 6, tá? 9 e 10, só entra o pessoal que tem 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. Somando os valores da frequência, eu obtenho 32.
Então, um total de 32 notas, está correto, tá? Daí vem um assunto aqui falado de ponto médio, que é uma maneira de calcular a média que eu vou ensinar para vocês aqui no papel. Vocês podem copiar, tá? Então, como que eu fiz? Representei primeiro geometricamente. Então, ó, ponto médio na visão geométrica. Vamos pensar num segmento de reta AB, né? O que seria o ponto médio? A metade. Então, eu chamei de M, tá? Então, o ponto médio numa reta geométrica, ele vai dividir os segmentos em duas partes iguais. Tudo bem? Agora, vamos falar numa reta real, numa reta numérica? Se eu colocar uma reta numérica aqui, ó, 0, o A equivale a 1, o B equivale a 3 e essa reta continua. Vamos supor que essa reta aí continuasse, tá? Então, se eu pensar o seguinte, o A está em 1, o B está em 5, né? Então, eu vou somar. 1 mais 5, 6. O M não está no meio da reta? Dividido por 2, igual a 3. Então, o ponto médio, grava bem isso aqui, ó. Isso aqui é a formulazinha. O ponto médio, ele é o limite inferior mais o limite superior dividido por 2, ok? Limite inferior, vocês já sabem o que é, mais o superior dividido por 2. Quer ver só? Vamos fazer aqui? Limite inferior é quem? 4. Superior, 5. Tudo isso dividido por 2, 4 mais 5, 9, dividido por 2, 4,5. Mais um. Limite inferior, 5, mais o superior, 6. 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. Pausa o vídeo para vocês fazerem os outros, que eu vou dar o gabarito aqui para vocês somente. O próximo vai dar 6,5, já dividido, tá? 7,5, 8,5 e 9,5. Confere. Então, ponto médio, limite inferior, mais limite superior, dividido por 2. Lembra? Limite inferior, o menor valor, superior, o maior valor. Muito fácil, né? Agora, olha aqui, pessoal. Grifando aqui, ó. Chamamos de ponto médio de um intervalo de classe a média entre os dois valores extremos de cada intervalo, tá? Por exemplo, no primeiro intervalo, o ponto médio, esse aqui que nós já fizemos. Complete a terceira coluna, já fizemos. Agora, a gente vai calcular a média, ó, presta atenção. Agora, calcule a média com os dados da segunda coluna, essa aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar, para calcular a média, nós vamos pegar o valor da frequência e multiplicar pelo valor do ponto médio. Então, ó, o primeiro, vou tomar uma vírgula aqui. O primeiro, a frequência não é 3? E o ponto médio não é 4,5? Então, ok. Mais o segundo, a frequência é 4, o ponto médio 5,5. E assim por diante. Multiplica para prof. A frequência vezes o ponto médio. Multiplicou, aqui vocês vão ter o resultado da multiplicação. Fiz bem passo a passo, ó. 3 vezes 4,5, 13,5. Entendeu? 4 vezes 5,5, 22. E assim por diante. Resulta em 238. Né? Pausa para você fazer, ver se está aprendendo, se está dando certo. Prof, por que você dividiu por 32? Porque são 32 notas, 32 médias, são total, ok? E resultou em aproximadamente 7,4, uma média aproximada. Veja se deu certo. De novo, recapitulando. Ponto médio, limite inferior, mais o superior dividido por 2, fizemos aqui. Para calcular a média dessa tabela, eu multipliquei a frequência de cada informação pelo ponto médio, obtive as multiplicações e dividi pelo total, que é 32. Olha que fácil esse conteúdo, pessoal. Então, gente, não adianta vocês só copiarem, tudo bem? Vocês precisam pausar o vídeo, vocês têm essa opção, né? A prof não dá o tempo na sala para vocês fazerem, né? Com certeza na sala eu faria aqui, ó, um ponto médio e deixaria vocês se virarem com o resto. Aqui eu faria uma multiplicação e deixaria vocês fazerem os outros sozinhos. Né? Por isso que as aulas no vídeo são menores,
né? Porque a gente precisa desse tempo para fazer. Matemática a gente só aprende fazendo. Então, eu preciso que vocês pausem e façam para aprender, ok? Errou, vai apagar e vai arrumar. Daí tá falando assim, ó. Compare o resultado obtido no item 2C, que é esse aqui, com o 2A. 2A aqui, tá? Então, tá falando assim, pra gente comparar, né? 2C com 2A. Então, tá falando, ó, os resultados são próximos, né? Aqui, ó. Mas não são exatamente o mesmo, ok? Beleza? Então, ó, presta atenção agora. O exercício, agora vocês vão para 296. O exercício 1, nós não vamos fazer, porque a gente precisa da altura de vocês. Essas alturas que eu tenho aqui é da turma do ano passado, tá? Então, ó, tá falando, volte à tabela das estaturas. Mas o que vocês vão fazer sozinhos para mim, pessoal? Ó, o exercício 2, primeiro, moda média e mediana disso aqui, 25 empregados, vocês sabem fazer. Vão responder essa questão. Ó, aqui eu quero ver. Vocês vão fazer sozinhos para mim. A frequência e o ponto médio. Coloquei até um exemplo, como que eu sou inocente, Brasil. Ó, tá? Só que aqui é no ponto médio, isso aqui. Tá até no lugar errado. Deixa eu apagar aqui para vocês não se confundirem, tá? Vão fazer a frequência e o ponto médio. E vão responder aqui para mim, pra gente finalizar esse conteúdo. Fácil, com tudo que vocês já aprenderam, ok? Então, caprichem nisso aí que eu quero ver vocês arrasando nesse conteúdo que é muito fácil, é uma coisa muito simples, ok? Ficou com dúvida, volta ao vídeo. Um beijo a todos, bom final de semana, aproveitem, descansem, tá? E, pessoal, façam as correções do Você Já Estudou que eu vou mandar para vocês, não quero coisa errada na apostila, combinado? Um beijão, tô morrendo de saudade de vocês. Até de dar bronca em vocês, eu tô com saudade, viu? Beijo, tchau, tchau.